onde nós vamos falar sobre planos para a gente implementar as ações. O que seria isso? Gente, a gente já entendeu com clareza o nosso cenário, né? O cenário da onde nós queremos entrar com o nosso produto, com o nosso serviço, com o nosso conteúdo, com a entrega da nossa proposta de valor. Eu já analisei o ambiente interno, eu já analisei o ambiente externo, agora eu preciso o quê? Entrar em ação. Só que para entrar em ação eu preciso planejar as ações. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui. Quais são o planejamento que eu preciso fazer de forma coordenada para operacionalizar todo esse meu projeto, ok? Um plano de ação, gente, o que ele descreve, tá? Os passos necessários que eu preciso para aqui, ó, para alcançar o meu objetivo. Lembra a tua visão? Tá lá, meu objetivo tá lá na minha visão, eu já me vi lá. Agora, o que eu preciso fazer? Ter as ferramentas para que eu crie o passo a passo, as metas, meta por meta, certo? Para que eu consiga acompanhar isso também, para que eu consiga me organizar, para que eu consiga coordenar, para que eu depois consiga até mensurar, tá? Então, no planejamento de curto prazo, nós estamos falando de operacional. E dentro desse plano, nós temos uma ferramenta muito bacana que se chama 5W2H. Já ouviu falar? Se já ouviu, você vai ouvir mais um pouquinho. Agora eu vou esmiuçar isso para você. Se não ouviu, presta atenção, porque você vai usar muito, tenho certeza disso, tá? Então, o plano 5W2H, ele consiste em, que são perguntas que nós precisamos fazer. Como o próprio nome sugere, né, ele tem 7 diretrizes fundamentais, ó, olha aqui comigo, não tem? 7 diretrizes fundamentais que são 5W, 2H. O primeiro W é o ato. O que será feito? Tem uma pergunta dentro de cada um dessas diretrizes, vamos dizer assim, tá? O que será feito? Quais as ações devem ser executadas? Olha como nós já estamos falando de operacional. Olha como a nossa equipe de gerentes já está trabalhando dentro desse planejamento para que a galera entre em ação, tá? Então, o que será feito? Quais as ações devem ser executadas? O segundo W é who. Quem fará o quê? Né? Aqui eu já estou dando nome para os boizinhos, né? Dando nome aos bois. Quem é a pessoa? Quem é aquele felizardo que vai trazer a resposta para a nossa empresa, porque ele vai entregar um produto muito bem feito, né? Então, quem são os responsáveis pela realização das ações? Não é verdade? Eu preciso saber. Ó, fulano é gerente X, ciclano é gerente de financeiro e o outro é gerente de marketing. Só que daí ele tem a equipe YZ que vai fazer o design, o outro vai fazer os criativos e assim por diante, tá? O terceiro W é when. Quando será feito? Quais são os prazos para a realização das ações? Não é verdade? Quando eu preciso, gente, isso é governo puríssimo. Quando? Põe data aí no negócio. Você lembra que precisa ser mensurável? Lá no Smart, eu preciso saber quando começa e quando termina. Depois, nós vamos para o why. Por que será feito? Não é verdade? Quais são os indicativos de necessidade? Lê aqui comigo, olha aqui. Quais são os indicativos de necessidade da importância e da justificativa da execução para a ação? Gente, olha como essa pergunta é importante. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele vai indicar necessidade real. Ele vai indicar justificativa. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu resolvo isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu resolvo a dor do mercado. Eu tenho a solução, tá? E aí, por último, eu tenho o where. Onde será feito? Qual é o local? Onde serão realizadas essas ações? Você lembra que lá na análise SWOT da aula passada, nós falamos sobre o ambiente interno e que dentro disso está o espaço físico? Eu preciso de um espaço físico? Eu não preciso? Eu vou fazer pelo digital? Eu preciso de uma loja?
Então, onde será feito? É a pergunta que se faz para o operacional realmente poder trabalhar. Eu preciso disso? Tá? E aí nós já vamos entrar no H. How? Como será feito? Quais são os meios para a execução das ações? Aí eu tô falando, gente, de ferramenta, eu tô falando de o que eu preciso, tá? Quais são os meios? Né? Qual é a estrutura? E agora eu não estou falando de estrutura física, eu estou falando de estrutura de material. Como eu vou fazer isso daqui? Entendeu? É muito importante a gente responder essas perguntas do 5W2H. E nós vamos usar muito, porque a tua equipe precisa saber responder isso daqui. Não é só a tua equipe gerencial, mas é o operacional, tá? E por último, how much? Quanto custará para realizar tudo isso? Gente, custo. Se você, gestor, se você é detentor da visão, a pessoa que teve a ideia, não souber exatamente quanto custa a tua operação, você tá fadado a não sobreviver a 2 anos. Que é a estatística da sobrevivência de 90% das empresas no Brasil. Elas não passam dos 2 anos. Então, gente, você precisa saber essas perguntas aqui. Você já assistiu Shark Tank? Eles perguntam muito isso daqui, gente. Essas 7 perguntas aqui, o 5W2H tá lá na pautinha deles aqui. Eles querem saber o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, onde vai fazer, como vai fazer e quanto custa isso. Você já percebeu que essas perguntas deles? Então vamos ver esse quadro aqui comigo que fica muito melhor da gente entender, ó. Esse quadro, o que ele vai ajudar você? A construir o seu plano 5W2H. Presta atenção aqui, ó. Aqui tá o método, certo? Então você percebe que as perguntinhas estão aqui, ó. O método 5W2H aqui no o quê, tá? O que tá subjetivo aí dentro? A meta e o objetivo, né? O objetivo e a meta, perdão, ao contrário. O objetivo, a meta tá no o quê? Você lembra? Visão e missão. Visão, objetivo. Missão, meta. Tá dentro do o quê, ó. As coisas começam, você viu que as coisas começam a se afunilar no planejamento? Olha como a primeira aula, a segunda aula faz tanto sentido agora na 8ª. Como uma coisa depende, uma puxa a outra. Tá vendo? Depois nós vamos pro quê? Quem? Qual é a equipe responsável? Aqui você começa a montar a sua equipe, aí você começa a descrever um por um. E se eu fosse você, eu já fazia isso agora. Depois nós vamos pro onde? Local, departamento. Você entende? Onde eu vou fazer isso? Onde eu vou criar esse produto, esse serviço, esse conteúdo, tá? Depois nós vamos pro quando. Aqui nós estamos falando de data, nós estamos falando de cronograma, tá vendo aqui, ó? Aí nós temos o porquê, motivo e benefício. Lembra que a gente falou que o porquê, ele justifica? Então o benefício, quando você fala o teu motivo, quando você fala o benefício que você está entregando, você está justificando todo o seu trabalho. E às vezes você não está nem falando explicitamente, mas a pessoa olha para o teu produto, olha para o teu serviço, ela já entendeu o benefício que ela vai ganhar com aquilo, tá bom? Aí nós vamos para o como. Atividades e processos, é disso que nós estamos falando no como. Quais são as atividades principais? Qual é o processo para alcançar isso operacional? E, por fim, quanto? Custo ou quantidade. Aqui nós estamos falando de quantitativo mesmo, tá, gente? Porque nós, como gestores, precisamos ter essa ciência. O governo tem que ser tão grande em cima do 5W2H, porque a gente precisa dominar isso dentro do nosso produto, do nosso serviço, do nosso conteúdo. Se eu não domino aqui internamente, eu não vou dominar o externo. Eu não vou dominar o mercado. E eu quero dominar o mercado. Lógico que eu quero a maior fatia. Para isso, eu domino esse método aqui. Tá bom? Se você dominar o 5W2H, a chance de você dominar o teu mercado é gigantesca, tá?